Pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal e desde já eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui. E hoje eu preparei um assunto muito interessante que já começa com uma pergunta que eu já destaco para vocês, que para mim foi um desafio, uma palavra de confronto que Deus trouxe em meu coração e eu irei compartilhar com vocês em poucos minutos. Eu prometo que serei breve nas minhas palavras, mas são reflexões que tenho certeza que se você parar 5, 10, no máximo 15 minutos do seu dia, você vai ouvir e eu espero muito que o Espírito Santo de Deus fale em seu coração. E eu já inicio nosso vídeo, nossa live com a seguinte pergunta: quais são suas prioridades hoje? Se você parar por 30 segundos e se questionar quais são as minhas prioridades para o meu dia, quais são as minhas prioridades para a minha semana, quais são as minhas prioridades para o mês, quais são as prioridades que eu tenho para a minha vida. Isso é muito interessante. O texto base eu já destaco para vocês que se encontra em Mateus, capítulo de número 6, verso 19 ao 21, que diz assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, outras traduções falam consome, onde os ladrões roubam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, tesouros celestiais, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Isso é muito interessante, pois fala sobre tesouros que nós guardamos para nossa caminhada de vida. Quais são os tesouros que nós temos guardados? São tesouros celestiais ou são tesouros terrenos? E isso reflete muito acerca de prioridades. Tesouros, já vou fazendo aqui a tradução, a analogia, a aplicação que nós vamos ter acerca desse texto base. Quais são os tesouros que você tem colocado, que você tem procurado na sua vida? Seja na área espiritual, seja na área emocional, seja na área financeira, área familiar, independente de qual área que você esteja procurando, esteja vivendo. É interessante que tesouro é algo precioso. Tesouro é aquilo que você busca alcançar incansavelmente. E quando você alcança, você busca proteger com todas as suas forças. E isso é interessante porque quando nós procuramos algo para nos alicerçarmos, algo para nós buscarmos encontrar, atingir, alcançar aquela determinada coisa, aquela determinada pessoa, você coloca como um objetivo, como uma meta e você parte com o foco naquilo. E isso é interessante porque no nosso dia a dia nós temos tantas atividades, tantas preocupações. Você acorda, você tem que cuidar da sua família, você tem que ir para o trabalho, você tem que labutar o dia todo ou labutar durante toda a noite para produzir um trabalho para que venha um retorno, seja financeiro, para você sustentar a sua casa, para você sustentar a sua família, para você alcançar o seu sucesso, realizar seus sonhos. Mas aí eu te pergunto, quais são os teus tesouros? Quais são as suas prioridades para esta terra? Para você alcançar durante a sua caminhada de vida. Uns vivem 75 anos, outros vivem 80, outros vivem 90, outros vivem 50, outros 30, outros 25. E aí, quais são os tesouros que você está estabelecendo para a sua vida? Isso é interessante nós abordarmos. Os tesouros, eles não falam apenas de prioridades. O primeiro aspecto que eu ia falar é isso. Qual é a sua prioridade? E eu já deixo aqui para a nossa meditação Mateus 6, verso 33, que diz assim:
Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Gente, qual tem sido a sua prioridade? Deus tem sido a sua prioridade? Isso é interessante. Se você respondeu sim, parabéns, muito bom, continue nesse projeto, continue nesse foco e nessa mentalidade, buscando os tesouros celestiais. Se você não se encontra nessa prioridade, nessa situação, eu convido você a refletir sobre isso. Quais são as suas vontades hoje em dia? Você tem desejado se tornar uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa com uma família bem estruturada e só prioriza o trabalho, só prioriza as vontades, as suas vontades, os seus desejos, as vontades das pessoas, corre atrás, não dedica uma vida, não tem uma vida voltada para Deus e só tem uma vida voltada para si mesmo, para trabalho, para estudo, para alcançar um patamar elevado na faculdade, uma oportunidade. E você deseja sim que as suas vontades sejam feitas e esquece da vontade de Deus para a sua vida, você precisa se alertar, você precisa ter um pouco mais de discernimento acerca das prioridades que você tem elencado para o seu dia a dia, para a sua caminhada de vida. Quando nós falamos de prioridades, quando nós falamos sobre buscar o reino de Deus e a sua justiça, nós também estamos falando de tempo. Quanto tempo você tem dedicado para Deus? Quanto tempo você tem dedicado para estudar acerca de Deus, acerca da palavra de Deus? Quanto tempo você tem dedicado para pregar o Evangelho? A palavra de Deus fala, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Isso é muito importante, porque eu já falo com uma pergunta. Quanto tempo você dedica para jogar um futebol, os homens, jogar uma bola? Você dedica em torno de 1 hora. Quanto tempo você dedica para assistir uma série? 1h30, 2 horas, 2 horas e meia. Quanto tempo você dedica para o seu trabalho? Cerca de 8 horas diárias, 40 horas semanais. Mas quanto tempo você dedica para ler a palavra do Senhor? Quanto tempo você dedica para estudar a Bíblia? Quanto tempo você dedica para falar de Deus para a pessoa que está ao seu lado, às vezes no trabalho, às vezes na faculdade? Quanto tempo você tem dedicado? Qual tem sido a sua prioridade nesse sentido? Quando você distribui o seu tempo. Tem pessoas que são extremamente organizadas. E é até mesmo de se admirar isso. As pessoas, elas têm essa disciplina, essa organização. Mas você tem dedicado acerca de tempo e de disponibilidade para Deus? Porque Deus tem que ser a nossa primeira prioridade. Primeiro lugar de tudo, você precisa dedicar a Deus tempo. Outra coisa que está muito alinhada a vontades, o quarto aspecto, decisões. Quais têm sido as suas decisões? As suas decisões têm sido pautadas nas suas vontades, nos seus pontos de vista, ou na vontade do Senhor, no ponto de vista de Deus para a sua vida? Quando um homem, ele tem esse defeito, muitas das vezes ele acha que tudo está no controle dele, que tudo está aqui, na força da mão, do punho, na força das suas pernas, da sua caminhada, das suas capacidades, habilidades, competências. Pessoas pensam, confia na sua tacada, confia no seu potencial, confia no potencial dos seus assessores, da sua empresa, no seu trabalho. Mas a palavra de Deus fala que as pessoas que confiam em bens materiais, em carros, cavalos, não vão chegar a lugar nenhum, porque tudo está no controle de Deus. Precisamos entender isso. Quando tentamos caminhar de acordo com as nossas vontades, nós vamos sempre tendenciar para nossas vaidades. Salomão fala sobre isso. Tudo é vaidade. Vaidades de vaidades. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Vaidade é justamente a nossa vontade colocada na vitrine, de tal forma que a gente não chega a lugar nenhum a não ser na satisfação do nosso ego. Isso é interessante, porque muitas das vezes a gente acha que
a gente acha que estamos abafando, estamos caminhando por um caminho de satisfações, riquezas, de sucesso, mas quando a gente vê, a gente vai cair num buraco, que a gente só enxerga um palmo, mas Deus não. Deus, ele enxerga o futuro, ele enxerga o porvir, ele sabe aonde nós estamos, para onde iremos, ele sabe o melhor caminho para nós. E eu já vou caminhando para o final, trazendo soluções, trazendo conselhos para a nossa caminhada de vida. Priorize as coisas do Senhor. Os tesouros dos céus são os tesouros que vão sempre agregar e trazer benefícios para a sua vida. Porque são os tesouros celestiais. Quando você prioriza Deus, quando você prioriza as coisas do Senhor, quando você prioriza falar de Deus, meditar na palavra de Deus, você está agregando coisas, tesouros celestiais, tesouros que se encontram nos céus. E esses tesouros ninguém vai tocar. Olha como é forte isso. Onde a traça e a ferrugem não vai consumir. Traça, onde os inimigos que tentarem pegar aquilo que existe em você não vão conseguir, pois se encontra em Deus. Se a ferrugem tentar pegar algo, se o tempo chegar, a velhice chegar, e você estiver já indefeso e tentarem pegar essas virtudes que existem em você, eles não vão conseguir pegar. Por quê? Porque a virtude, a sua bagagem, o seu legado, a sua vida espiritual, o seu fortalecimento espiritual se encontram em Deus, não se encontra em homens. E o ladrão nunca vai conseguir roubar. Interessante isso, porque o ladrão simboliza o inimigo. O diabo veio aqui para matar, roubar e destruir. Roubar sonhos, roubar planos. Quando os seus sonhos, quando os seus projetos, quando os seus planos estão alicerçados em Deus, o diabo pode vir, mas os seus sonhos, os seus projetos não vão estar no alcance dele, pois estarão nos céus, no trono do Senhor, e ele vai estar guardando, livrando de todo mal. Isso é muito interessante, porque a traça, a ferrugem, o ladrão não conseguem chegar. Eles nunca vão conseguir alcançar aquilo que se encontra em Deus. E o caminho para a vontade de Deus, a palavra de Deus fala, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Boa, porque sempre vai trazer benefícios para nossas vidas. Sempre vai trazer um aprendizado, sempre vai trazer sucesso para nossas vidas. Quando não traz sucesso, traz aprendizado. Perfeita. Sempre a vontade de Deus é de excelência, é plena e sempre vai estar, vamos dizer assim, adequada para a nossa caminhada de vida. Agradável, sempre vai trazer um consolo, sempre vai trazer uma alegria, um gozo suave e sempre vai trazer satisfação para a nossa caminhada de vida. Sempre vamos crescer diante dessas situações, dessas decisões e da vontade do Senhor para nossas vidas. Quando nós entregamos nossa vida ao Senhor e pedimos que a vontade dele seja feita em nossas vidas, nós fechamos os olhos e falamos: Deus, por favor, guia-me pelas veredas da justiça, assim como se encontra no Salmo de número 23. E vamos sempre ter sucesso, sempre estaremos protegidos pelo Espírito Santo de Deus. Isso para mim é sucesso. Quando estamos de acordo com a vontade de Deus e debaixo das asas do Senhor, estamos em sucesso, vivemos em excelência e vivemos a plenitude do Senhor em nossas vidas. E, finalizando com o tempo, há tempo para tudo. Eclesiastes 3. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tudo tem um propósito, tudo tem um tempo. Então, entenda isso. Deus fez tudo no tempo certo. E assim nós devemos fazer também no nosso tempo, também de nossa disponibilidade, do nosso tempo diário, mensal. Sempre precisamos dedicar tempo ao Senhor, dedicar tempo às coisas celestiais, aos tesouros celestiais e dedicar tempo à nossa família, aos nossos estudos, trabalhos, nossos amigos, é claro.
mas de uma forma ordenada, de uma forma coerente, para que possamos sim sermos organizados e principalmente dedicarmos a devida atenção, a devida prioridade para aquilo que realmente demanda nas nossas vidas. E assim nós vamos caminhar para termos uma caminhada de vida, uma vida melhor, uma vida cheia de Deus, uma vida que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é isso que nós buscamos ser. Buscamos priorizar a Deus, fazer o ID do Senhor, pregar o Evangelho e, é claro, as demais coisas serão acrescentadas. Deus dá tempo, Deus dá decisão correta, Deus dá sabedoria para sabermos lidar com essas situações e atingirmos a plenitude da vontade dele em nossas vidas. É isso que eu tinha para falar para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado e que Deus abençoe cada dia mais a vida de vocês. Deus abençoe. Forte abraço.